É uma alegria muito grande a gente poder estar juntos outra vez e eu não quero perder um único segundo. Você já sabe de tudo, só não sabe se não tem prestado atenção. Eu estou aqui somente para anunciar o Evangelho. É a única intenção, não há nenhuma outra além dela. E eu gostaria que você prestasse toda a atenção que você puder. Aqui no Evangelho de Marcos, que é considerado um evangelho objetivo, extremamente pragmático nas suas afirmações, ele é de concisão e de manifestações sucintas, assustadoras, coisas importantíssimas são ditas numa frasezinha. Ele, no seu pragmatismo, vem carregado de feitos, de obras de Jesus. Por exemplo, no capítulo 1, do verso 32 ao verso 34, nos é descrito um dia simples de Jesus como centenas de outros dias e que vem a se repetir aqui no Evangelho em outras ocasiões, da seguinte maneira: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Afirmações peremptórias, simples, concisas, majestosas, no entanto, como esta, superabundam no Evangelho de Marcos, querendo significar o quê? É a minha pergunta. Querendo significar que, na intenção de Marcos, que escreveu este Evangelho, provavelmente baseado nas memórias de Pedro, o apóstolo, o desejo era deixar extremamente claro para qualquer um que aquela mensagem do Evangelho de Jesus era uma boa nova de cura para o homem. Cura. Cura em todas as perspectivas. É por isto que no texto que nós lemos, a descrição vem assim: trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados, que são categorias diferentes, os enfermos numa categoria que vai da alma, das doenças da alma, da psique, à carne, ao corpo, àquilo que se manifesta de modo físico, e os endemoninhados, que já são pessoas que sofrem de um acometimento maligno de natureza espiritual, portanto, para serem ajudados, precisam ser ajudados por um outro tipo de ciência. E aqui se diz que toda a cidade estava reunida à porta. E aí preste atenção, porque se diz, e ele, Jesus, curou muitos. No início se diz que vieram todos os enfermos e todos os endemoninhados, foram trazidos. Trouxeram a Jesus, porque enfermo e endemoninhado não vão por conta própria. Enfermo e endemoninhado tem que ser trazido. O enfermo pela sua total fraqueza. E o que está acometido pelo espírito maligno, pela sua total indisposição de ir. Geralmente sendo levado pela família na hora da crise, na hora do pico de desespero. Então, enfermos e endemoninhados, todos os que haviam na cidade, se diz aqui que as famílias se mobilizaram e levaram. Por quê? Porque eles tinham convicção já àquela altura, tendo Jesus estabelecido a sua base nesta cidade de Cafarnaum, onde essas coisas aconteceram, que Jesus estando presente, a presença dele garantia que o Evangelho não fosse só palavra, mas que o Evangelho se manifestasse de maneira prática, como cura,
para as doenças que vão da alma ao corpo e para os acometimentos do espírito, das invasões espirituais. Então eles esperam cura e libertação quando Jesus está presente. Por isso, depois de um tempo, a certeza já era tão grande que a presença dele garantiria aquilo, que a cidade inteira se reúne. E todo mundo leva a sua própria dor na forma de pai, de mãe, de filho, de esposa, de marido, de amigo querido, sofrido, doente, cronicamente ou debilitado de modo súbito, ou ainda aquelas condições espirituais de gente que enlouquece, que a gente começa logo a ver que produtos químicos, por melhor que sejam, não melhoram a pessoa, que existe um acometimento mais profundo, espiritual, atingindo. Então, por causa disso e por já terem visto tanto, naquele dia todo mundo levou todo mundo que havia com essa dor. Todas as casas se desentulharam das suas angústias e as depositaram na praça de Cafarnaum, com gente babando para cá, surtada para lá, gritando, desesperada, os endemoninhados já absolutamente desgovernados e os doentes e enfermos na situação daquela dor que se esparramava em aleijões, em doenças ósseas, em problemas musculares, em manifestações de doenças na pele, em doenças internas nos órgãos, em membros atrofiados de maneira irreversível, todo tipo de doença, a descrição é dessa natureza, toda sorte de enfermidades. E diz que a cidade inteira estava vendo. Muita gente vendo. Mas a seguir diz que Jesus curou a muitos. Não diz que Jesus curou a todos. E por que não diz que Jesus curou a todos? Porque nem todo enfermo quer ser curado. Porque nem todo endemoninhado quer ficar livre do demônio, do espírito imundo, do diabo que o acomete. Nem todo. Para você isso pode parecer chocantemente contrário ao que você chamaria de óbvio. Ou seja, talvez você achasse que todo doente quer ficar curado e que todo endemoninhado quer ficar liberto, mas não é verdade. Tem muita gente que cultiva demônio de estimação, como um pet no interior. E tem muita gente que não sabe como viver sem a sua própria doença. São pessoas mais doentes na doença do que da doença. São os enfermos da doença. São os indivíduos que ficam acometidos muito mais do que daquilo que supostamente os aflige como doença. Eles ficam acometidos da enfermidade da relação com a dor. E se viciam. Eles passam o tempo todo e a vida inteira dizendo outra coisa. Eles dizem que querem ficar curados, eles dizem que querem ficar libertos, mas nem sempre é verdade. Eles vão, eles comparecem, eles se deixam levar por mais endemoninhados que estejam e enfermos que se sintam ou que se percebam, mas na hora do vamos ver, vão todos, mas somente muitos são beneficiados, nem todos o são. Eu estou agora aqui na cidade de Cafarnaum, falando com você, falando em nome de Jesus, com a certeza total de que eu não estou falando para um, para dois ou para três, mas para milhares e milhares. É uma certeza palpável, a certeza de que a cidade está reunida, agora, e do Palácio do Planalto, aos lugares mais inóspitos aonde esse sinal chega, tem gente vendo. E eu sei, porque eu tenho os retornos de todos os modos e formas possíveis. E é com esta cidade que está reunida por alguma razão, e certamente não é por minha causa,
mas certamente é completamente por causa do Evangelho que está sendo anunciado, da palavra de Jesus que está sendo pregada, da certeza da presença de Deus que está sendo percebida e discernida, e esta é a razão, é em razão da unção, da graça simples do Evangelho, que você tem me ouvido e dado esta atenção, de modo que eu sei que boa parte da cidade está vendo, e vendo por uma razão simples. Existe já a expectativa e a certeza de que esta palavra anunciada realize o bem do Evangelho, conforme a promessa de Jesus, porque você sabe que nós não estamos brincando de Deus aqui. Essa é a razão pela qual você tem me dado ouvido e parado para assistir. E é por esta razão que eu falo com você. Porque a essa altura eu sei da quantidade enorme de pais que ficam tentando fazer os seus filhos pararem por um momento para ver. Eu também sei do oposto, de filhos preocupados com seus pais, enfermos ou endemoninhados, de modos distintos, que querem fazer com que seus pais se exponham à palavra de Jesus, para ver se alguma coisa milagrosa de Deus lhes aconteça no coração, trazendo saúde para o todo da vida. Eu também sei de esposas que fazem a mesma coisa, tentando ver se o Evangelho domestica a alma indomável de um marido que se recusa a virar homem. Ou às vezes é o marido que dá aquele toque, que deseja muito que a esposa se dessuperficialize, que perceba que a vida não são somente aquisições e nem expectativas de aquisições ou de demonstrações, ou por qualquer outra razão. Às vezes ele anda até extremamente grilado a respeito da fidelidade dela e vice-versa. As razões são muitas. Às vezes é a mãezinha, a velhinha, que já está cansada, já está aí, já passou dos seus 70, já criou os filhos, já tem netos. E agora vê o filho de 40, 45 surtar e ficar com crises de adolescência, e jogar tudo para o alto, e esquecer dos próprios filhos, e se abuletar, residindo de maneira irresponsável na casa da mãe, só lhe sendo um peso. E ela está angustiada, não é nem tanto, e sobretudo e com certeza não o é, porque o filho esteja com ela, mas sobretudo pelo modo como ele está, que a entristece profundamente. E aí ela fica querendo ver se ele acorda, se 9 horas da manhã de domingo o rapaz dá uma chance a si mesmo e ouve a palavra de Deus, de modo que eu sei que eu estou falando para uma quantidade enorme de gente com esperança de ver pessoas amadas atingidas pelo bem do Evangelho, tanto quanto eu sei que há um monte de gente assim meio no tranco, meio acordada na marra, que está olhando agora aí para o lado e até dando uma cutucada e dizendo, poxa, até o cara está sabendo. Mas não importa, você está aí, eu estou aqui, alguém trouxe você e você ainda está aí, e o Evangelho é verdade. No entanto, não é porque todos os possíveis foram trazidos para essa praça eletrônica de apresentação do Evangelho de Jesus, que isso significa que o milagre vai ser operado em todos. Com certeza, no entanto, será em muitos. Quem são os muitos? E quem são os poucos, ou sejam lá quantos eles sejam, nos quais o milagre não se operará? Os muitos são aqueles que no processo, de fato, em estando doentes, querem ser curados. E em estando oprimidos, reconhecem que o que lhes anda movendo os impulsos, os humores, as atitudes, o olhar, que esse ódio
que surge com subtezas destrutivas, que essas iras que vêm de erupções íntimas do seu ser, que esse olhar que se torna monstruoso para aqueles que veem você normalmente como uma pessoa pacífica e de repente veem algo felino ou perverso no seu olhar e nem reconhecem você. Mas se você, no entanto, está aí dizendo, eu dou razão à verdade, o doente sou eu, a enfermidade é minha, o poder perverso tem se enfiado em mim e é de mim que isso tem procedido e eu não nasci para isso, eu não quero isto. Então eu digo a você de maneira simples e definitiva, o que eu digo a você é, fique curado, seja liberto, pelo poder do Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. Creia. E para aquele que nos media, em nome de quem eu estou aqui, não existe nem perto nem longe. Ele envia uma palavra e as coisas acontecem. Se você tão somente crer e se apoderar pela fé dessa realidade que você já constata, sabendo que Jesus não é miragem, nem tampouco é esse ídolo do cristianismo, mas é Senhor dos senhores, está presente aí. E a palavra dele é para se realizar. E se você se aproxima com expectativa de receber e com fé, você não só receberá, como eu digo a você, você já recebeu agora, em nome do Senhor. No entanto, há alguns muito, poucos, muitos, alguns que infelizmente são trazidos, são expostos, são objetos de todo esse desejo de alcance, mas uma vez livres, quando um lampejo de lucidez os visita, todavia, quando os olhos se abrem por um momento, quando surge a eles uma clareira de vislumbre do que possa ser uma vida sem a canga dessas enfermidades e sem a opressão desses espíritos oportunistas e perversos, o que eu digo a você é o que eu já insinuei no início. Quando a oportunidade surge, e muita gente diz, ué, dá para levantar, dá para andar, dá para ser curado, realmente dá para ter saúde, realmente dá para não viver cheio de ódio, realmente dá para não ser um vulcão de ira, realmente dá para não surtar, realmente dá para viver em sensatez, realmente dá, realmente é possível. Mas mesmo assim, mesmo constatando isso, estão tão envenenados e adoentados da doença e enfermos da enfermidade e já viciados até na condição de pessoas com permissão para a loucura, nesse pacto que já desenvolveram com demônios, com espíritos malignos, com o diabo, que habita o ambiente da ira, do ódio, da permissão para a raiva, que é pior do que qualquer macumba, e que é algo que está erigido no altar do coração da maioria dos que estão me vendo agora. Gente assim, muitas vezes, tem um lampejo da liberdade, mas diz, eu não quero não, deixa eu me segurar, deixa eu me controlar. Ih, que negócio é esse de ficar curado? Coisa nenhuma, nem liberto. Bom mesmo é ser diabo, bom mesmo é poder quebrar o vaso de planta na cabeça da mulher. Bom mesmo é ter permissão para qualquer maluquice. Bom mesmo é essa liberdade do devaneio, do desvario, da loucura total. Bom mesmo é o espaço do inferno.
Aí, meu querido, acontece o que aconteceu em Cafarnaum. Todo mundo traz tudo que tem, todo mundo traz um lixo de suas dores, todo mundo pega todos os filhos, todos os maridos, todas as esposas, todos os pais, todos os avós, todo mundo que está doente, possesso ou endemoniado, porque já sabem que na presença de Jesus vai acontecer graça, todo mundo traz tudo com toda esperança, no entanto, nem todos são curados. Todos os que desejam ser curados, diz Marcos, que são curados de toda sorte de enfermidade, não tendo qualquer importância o tipo de enfermidade. Esse não é o problema. Mas nem todos são. Porque tem gente que, de fato, prefere continuar vivendo no estado da sua própria doença e da sua própria opressão convenientes, do que o encaramento da verdade e terem que se entregar agora à conversão, à regeneração da mente, dos pensamentos, das mudanças de hábito, da mudança de olhar, da necessidade de perdão, de ser perdoado, de reconhecer erros, de refazer caminhos, de aplanar veredas. E a maioria prefere continuar claudicante, manquejante, dependente, pesado, se arrastando, amputado, perdido, doido, vampirizando aos outros, do que ter uma vida posta sobre os próprios pés, liberto pela consciência do Evangelho. É por isso que a graça de Deus está disponível a todos os homens, mas nem todos aproveitam. E aí tem gente que fica dizendo assim, escuta, por que que Deus não os socorre? Porque Deus não pode. Porque Deus não é estuprador. Porque Deus não é o serial healer. Não tem o serial killer que sai matando? Supostamente Deus seria o healer, que é o curador. O serial healer, que sai curando, estuprando as pessoas com cura, botando um supositório de cura no sujeito, um torpedo de graça nele. Não. Quando ele tem um lampejo, e ele percebe que luz é luz e trevas é trevas, ele tem que poder dizer, eu quero luz, eu quero trevas. Do contrário, a gente tem o que a gente escolhe, depois não fique dizendo, mas por que que existe um negócio com fogo e ranger de dentes? Só existe para quem gosta desse ambiente, que escolheu isso a vida inteira, que come esse negócio, chama o inferno de meu spa. Então, nada errado, né? Assim como existe céu para quem quer amor, graça, paz, bondade, misericórdia, justiça, verdade, luz. Essa é a morada que está sendo construída por tudo isso que o meu coração ambiciona e pratica, ainda que na relatividade dos meus passos, mas crescentemente praticando. A morada é assim, a vida é assim, não existe mistério. Não está escrito nas estrelas, é você que escreve no seu coração, com os seus pensamentos, com suas palavras, com suas decisões, com suas atitudes, com suas escolhas, todo dia. Não bote a culpa nos astros. Júpiter não tem nada a ver com isso. Não adianta transferir para fora e para a estratosfera e para o espaço sideral a responsabilidade, você entendeu? Tem gente que culpa o diabo, tem gente que culpa Deus, tem gente que diz, bom, não era uma fase boa nas estrelas, mas pare com isso. Júpiter não tem nada a ver com essa história, nem Netuno, nem Saturno, nem Plutão e nem qualquer outra coisa. A decisão é sua, está aí. E ele abre a cortina diante de nós, a gente vê e tem que escolher. Se quer continuar agora curado, ou se quer continuar possesso. A gente escolhe. Se a gente quer vida em Deus, ou se a gente quer existência sem Deus. E aí, a gente tem que saber, quando a gente escolhe conscientemente existir sem Deus, essa é uma escolha pelo endiabramento. Você me entendeu? O cara está até sem culpa de nada, na ignorância dele. Mas na hora em que a luz acende,
tchum, a luz. Chegou esse clarão. Aí, meu amigo, você olhou em volta e disse, ué, existe um jardim. Existe um jardim. Está aqui. Aí você tem que escolher se você quer ficar naquele estado de escuridade, tropeçando para todo lado, se arrebentando, porque o que me cerca aqui é muito legal porque eu vejo, não tenho medo de ver. Mas se eu tivesse medo dessa beleza da criação de Deus, e eu andasse de olhos fechados, aqui tem elementos de sobra para eu me matar andando cego aqui. Para eu me esfolar todo, me arrebentar no paraíso, me arrebentar no jardim. Os olhos se abriram e você tem que fazer a escolha se vai curtir a graça de Deus, o evangelho que está sendo apresentado, ou se o seu negócio é sair tropeçando nas pedras mesmo, se ralando, se arrebentando, como diz a minha mulher, se atropelando pela vida. Essa é a escolha que você vai ter que fazer. E eu vou ficando por aqui porque eu já disse tudo que você precisava saber, o resto seria conversa fiada. E o tempo é curto e eu quero ser objetivo em algumas coisas. Se você deseja mais, então venha. Alguém perguntou a Jesus, mestre, onde assistes? Ele disse, vem e vê. Porque com ele é para vir e ver, não é conversa fiada. Se você quiser mais, apareça todo domingo às 19 horas no Teatro La Salle, na 906 Sul, aqui no Plano Piloto em Brasília, ou então às quartas-feiras, mesmo em quartas-feiras de carnaval. Você pode aparecer na QI 13, conjunto 2, casa 5, na Tenda do Caminho, cujas imagens você está vendo aí. Você já viu imagens do La Salle e agora da Tenda do Caminho, toda quarta-feira, às 20 horas. Tá bom? No mais, é aparecer lá no meu site, no www.caifab.com e se refastelar. Porque agora você não tem desculpa, é uma praça aberta, com milhares de textos para você ler anos a fio, com uma rádio que toca música maravilhosa e traz mensagens do Evangelho 5 vezes ao dia, e com uma televisão na web, na internet, 24 horas por dia com o ensino do Evangelho, gravado e transmitido aqui deste lugar, ao vivo muitas vezes, com chance de interatividade para você. Eu vou parando aqui, beijão, e eu vejo você por aí, e eu espero que seja por uma boa decisão do seu coração. Tchau, até o nosso próximo encontro. Tchau então, bye.